Boa tarde, professora Mariana Gai Alves. Desde já, cumprimentamos a professora e queremos lhe agradecer a oportunidade que nos deu ao nos conceder esta entrevista sobre a aprendizagem ao longo da vida. Esta entrevista será gravada em vídeo e áudio com o intuito de ser publicada no primeiro número da revista Nós e Outros. Nós somos alunos da Escola Secundária Cidela, do 11º ano. Eu sou o João Garcia. Eu sou a Teresa. Inês Pedrosa. E eu sou a Eva Teixeira. Pronto, em primeiro lugar, a primeira pergunta que nos ocorreu foi: afinal, quando se fala em aprendizagem ao longo da vida, do que é que se está a falar? Então, em primeiro lugar, antes de começar a responder a essa pergunta, obrigada também a vocês por virem fazer a entrevista e por se interessarem por este tema, que eu acho que é um tema muito importante no mundo contemporâneo e, portanto, é com muito gosto que vos respondo às vossas perguntas sobre este tema. Portanto, porque é que hoje é importante, não era, Eva? O que é que se tem como aprendizagem ao longo da vida? Muito bem. Então, nós podemos dizer assim, no fundo, a aprendizagem ao longo da vida remete para nós compreendermos que as pessoas aprendem nas várias idades da sua vida, não aprendem só quando são novas e aprendem também em diferentes contextos. A escola é um lugar importantíssimo nas nossas vidas, não é? Nas vossas ainda mais, que ainda passam lá muitas horas por dia, mas nas vidas dos professores todos também são importantes, porque também lá estão muitas horas por dia. Mas para além da escola, há também outros contextos em que nós aprendemos. E quando falamos de aprendizagem ao longo da vida, no fundo estamos a falar deste processo, que é um processo de aprendizagem e de educação que nos acompanha ao longo da nossa vida e que nos acompanha também ao largo da nossa vida. É claro que as pessoas, se nós nos colocarmos assim numa perspectiva histórica, é verdade que isto sempre aconteceu, não é? Sempre, em qualquer tempo histórico, desde o tempo dos romanos ou dos gregos, sempre as pessoas aprenderam em diferentes idades da vida e em diferentes contextos da vida. O que acontece hoje em dia é que esta importância da aprendizagem ao longo da vida é também visível ao nível das políticas educativas, ou seja, há também orientações dos governos e das instituições supranacionais que valorizam estas aprendizagens, não só as que têm lugar nas fases mais iniciais, nas idades mais jovens, mas também aprendizagens que têm lugar noutras idades da vida e noutros contextos da vida. Não? Vocês de vez em quando têm que me dizer se têm outras perguntas relacionadas, porque senão eu depois não paro. Por vezes ouvimos falar em aprendizagens formais, aprendizagens não formais e ainda em aprendizagens informais. Aliás, os textos que lemos usam estes conceitos. Ao que nos estamos a referir em cada caso? Muito bem, então essa questão prende-se justamente com o que eu estava a dizer sobre as pessoas aprenderem em diferentes contextos da vida, não é? E sobre o facto de a escola ser um contexto importantíssimo no qual nós aprendemos, mas que há também outros contextos em que aprendemos. Nós podemos dizer que a escola é, por assim dizer, um contexto formal de aprendizagem. Porquê? Porque está definido que há um conjunto de aprendizagens que devem ser realizadas na escola, há programas definidos, há objetivos de aprendizagem, há metas definidas e, portanto, há um ambiente que é estruturado justamente com a intenção de que os alunos que estão naquele contexto aprendam, não é? Têm essa finalidade. Quando nós falamos no extremo oposto de contextos de aprendizagem informais, estamos provavelmente a falar, e é assim que normalmente se entende a aprendizagem informal, das mais variadas situações da nossa vida. Por exemplo, quando nós ou algum familiar nosso se confronta com uma situação, por exemplo, de doença ou com uma situação desse ponto de vista difícil, do ponto de vista da saúde, não é invulgar que cada um de nós procure saber mais sobre essa doença, não é? Que vá à procura. Hoje em dia perguntamos muito ao Dr. Google, não é? Mas nem só ao Dr. Google, não é? Temos outras fontes de informação, temos outras pessoas que passaram por situações semelhantes ou pessoas que têm conhecimentos na área da saúde. Bem, todos esses processos, todas essas estratégias que nós utilizamos para compreender melhor, neste caso que eu estava a dar como exemplo, uma situação de doença, são no fundo processos através dos quais nós estamos a aprender. A nossa intenção não é propriamente aprender, é evidentemente
compreender aquela situação de doença, poder lidar com ela, poder enfrentá-la. A nossa intenção não é aprender, por isso é que se diz que é uma aprendizagem informal, não é? Porque no fundo é qualquer coisa que não é feito, não é realizado, não são realizadas as nossas ações com a intenção de aprender, mas no fundo é a aprendizagem que está ali em causa. E quando nós temos estes dois extremos, fica mais fácil perceber que o não formal, no fundo, é uma situação intermédia, não é? São situações de aprendizagem em que há alguma organização no sentido de se aprender, mas não há uma estrutura tão formal como no caso da escola e do sistema educativo, nem tão informal como no outro exemplo que eu estava a dar. Por exemplo, cursos livres que nós podemos fazer, ou seja através da internet, cursos pontuais, seja em diferentes, sei lá, cursos de inglês para melhorar o domínio das línguas, por exemplo. Todas essas situações podem ser entendidas como não formal. A fronteira não é muito fácil de delimitar, não é? E do ponto de vista dos livros e da bibliografia há muita discussão sobre o que é formal, não formal e informal. Mas eu acho que isso vai para além daquilo que vos interessa aqui. Acho que é um bocadinho o formal, o não formal e o informal é no fundo para nós alargarmos, digamos assim, o nosso entendimento de que a aprendizagem tem lugar de muitas formas e muitos processos. Num seu artigo, refere que a aprendizagem ao longo da vida tem sido alvo de entendimentos redutores. A que entendimentos é que se refere mais especificamente? Eu, quando digo que a aprendizagem ao longo da vida tem sido alvo desses entendimentos redutores, no fundo também estou a fazer eco não só daquilo que eu digo, mas do que muitas pessoas que analisam as políticas educativas e a forma como a educação está organizada dizem também isso, não é? Partilham também dessa opinião. E o que é essa questão do redutor? É, por exemplo, muitas vezes nós entendemos hoje em dia que a aprendizagem ao longo da vida é uma responsabilidade de cada um de nós individualmente considerado, não é? Essa é uma das formas redutoras de entender a aprendizagem ao longo da vida, porque é evidente que é cada um de nós individualmente considerado que aprende, mas nós só aprendemos se tivermos condições para aprender, não é? Se tivermos oportunidades para frequentar cursos não formais ou para ingressar num sistema educativo formal, ou, por exemplo, no caso da vida profissional, também só aprendemos na nossa profissão se tivermos boas condições para aprender, não é? Se as pessoas que são responsáveis pelo nosso trabalho, ou porque são os empregadores, ou porque são os nossos chefes, nos dão possibilidade de frequentar um curso de formação ou de ter algumas horas para estudar, se existir formação adequada para nós podermos aprender. Portanto, um dos entendimentos redutores da aprendizagem ao longo da vida é justamente isso, é ver a aprendizagem ao longo da vida como uma responsabilidade do indivíduo. Não é que não seja uma responsabilidade do indivíduo, mas o indivíduo isoladamente nunca está, não é? Está num contexto e as condições que tem para aprender e para desenvolver o seu processo de aprendizagem é também importante. Uma outra forma redutora tem a ver com alguma análise que é feita das políticas educativas hoje em dia, que têm muito o foco, sobretudo das políticas educativas europeias, estão muito centradas neste lema da aprendizagem ao longo da vida, mas a análise que se faz dessas políticas mostra-nos que a aprendizagem ao longo da vida, sobretudo nas idades mais dos adultos, é muito entendida sobretudo como uma educação que deve estar ao serviço das necessidades do mercado de trabalho. Isso é também uma visão redutora do que é a educação, que é um processo muito mais rico, não é? É evidente que qualquer processo de educação também nos é útil e ser-vos-á útil a vocês daqui a uns anos para ingressar no mundo do trabalho, mas no fundo aprender e o processo educativo tem muitos outros efeitos e tem muitas outras finalidades e tem muitas outras implicações que não têm só a ver com a nossa atividade profissional, não é? Portanto, há daqui também um sentido um bocadinho redutor, que é este sentido de olhar para a aprendizagem ao longo da vida essencialmente como um instrumento que dá resposta a necessidades do mercado de trabalho. No seu trabalho, em coautoria com Natália Alves e Miguel Chaves, apresenta uma reflexão sobre dados relativos a 2003, resultantes de um conjunto de investigações. Essas investigações foram realizadas com vista a perceber em que medida as escolhas dos diplomados ao longo da sua trajetória académica são influenciadas por razões e considerações ligadas à sua futura atividade profissional. Parcialmente, em resposta à questão colocada aos inquiridos sobre o contributo dado pela formação académica realizada, os resultados mostraram apenas 31,8% dos inquiridos reconheceram que a formação superior efetuada contribuiu para o desenvolvimento de capacidades de empreendedorismo,
demonstrando assim, do nosso ponto de vista, uma certa desvalorização deste tipo de aprendizagens. A pergunta que lhe colocamos é a seguinte: a fraca importância dada ao desenvolvimento de capacidades de empreendedorismo não trará consequências negativas no desempenho profissional desta geração? Muito bem. Então, do vosso ponto de vista, um fraco contributo, não é? para o desenvolvimento das capacidades empreendedoras. Então, vamos ver. Há aqui várias coisas. Primeira coisa, quando nós dizemos empreendedorismo, e agora não vou perguntar-vos a vocês, mas não sei bem o que é que vocês estão a pensar, porque é uma palavra que nós utilizamos muito, o empreendedorismo, mas é daquelas palavras que às vezes utilizamos tanto que já ninguém sabe bem o que é que significa, não é? E há pessoas que entendem que capacidades empreendedoras têm que ver com criar o seu próprio emprego, não sei se era isso se vocês interpretaram dessa forma, que é criar o seu próprio emprego, ou abrir um negócio por conta própria, ou explorar nichos de mercado eventualmente inovadores e ter alguma iniciativa nesse âmbito. Mas há quem tenha um entendimento muito mais abrangente e que diz, não, empreendedorismo não é só essa dimensão da criação do próprio emprego ou da criação de negócios, é no fundo o desenvolvimento de capacidades de iniciativa, de visão estratégica, de poder olhar, por exemplo, estar numa determinada organização de trabalho e poder olhar para essa organização de trabalho criticamente e dizer que podíamos organizar a produção ou o trabalho de uma outra forma diferente. Imaginem alguém que vai para uma fábrica ou para um escritório, no caso é indiferente qual é o setor de atividade, mas que tem a oportunidade e a capacidade também de dizer que é preciso outra forma de organização daquele escritório, daquela fábrica, para alcançarmos melhores resultados, não é? Isso também pode caber num entendimento muito amplo, essa parte também cabe dentro daquilo que é o empreendedorismo, não é? Portanto, essa é a primeira questão. Depois, reparem, no fundo, estas capacidades empreendedoras, seja naquele sentido mais restrito, ou seja, num sentido mais alargado, como eu vos estava a dizer, não dependem só também da formação que as pessoas fazem dentro do sistema educativo, não é? Portanto, eu aí vou discordar de vocês, ou seja, eu acho que, não sei se 30% é muito ou pouco, precisávamos ter depois outros inquéritos e outros dados para comparar e para poder perceber, mas parece-me também claro que não é só a partir da formação académica, seja no ensino superior, seja no ensino básico e secundário, que nós conseguimos que as pessoas tenham estas capacidades empreendedoras, não é? Portanto, de alguma maneira, estamos aqui em desacordo, relativamente a esta matéria, talvez. Na União Europeia, a aplicação das medidas e estratégias da ALV difere de país para país, sendo os resultados obtidos também diferentes. Será que uma uniformização de estratégias e modos de implementação das orientações da União Europeia não contribuiria para uma maior união entre os diversos Estados-membros? Uma coisa que nós temos muito interessante no mundo contemporâneo, sobretudo desde o início do século XXI, é justamente isso esse aspecto que vocês levantam nessa pergunta, que é, no fundo, a forma como nós organizamos a educação e a aprendizagem num determinado país, hoje em dia, está muito dependente da forma como os outros países também operam nesse setor, não é? E também podemos dizer que sempre assim foi, mas é diferente no caso da União Europeia, desde o ano 2000, porque efetivamente a Comissão Europeia assumiu que vai ter uma palavra a dizer sobre como é que se organiza o setor da educação nos vários países. Ora bem, quando o faz, tem um conjunto de orientações que são uniformes, que são efetivamente comuns a todos. O que acontece é que os países também têm diferentes características, têm particularidades, não é? Olha, para melhor ilustrar, podemos falar do caso português. A União Europeia tem diretrizes sobre a aprendizagem ao longo da vida para toda a União Europeia. Mas elas em Portugal, ou em Espanha, ou em Itália, onde seja, têm que ser necessariamente ajustadas ao contexto. Que desafios é que nós temos em Portugal, por exemplo, para falar do país em que nós vivemos? Temos que, no contexto europeu, nós ainda temos níveis de escolaridade da população que são relativamente baixos, por comparação com os outros países. Nós temos uma média de escolaridade que vai até aos 8 anos, como se considerarmos a população toda, adultos todos e não adultos, não é? Se considerarmos toda a população. E, portanto, 8 anos é manifestamente uma escolaridade muito baixa. E isto tem implicações na aprendizagem ao longo da vida.
porque quanto mais baixo o nível de escolaridade das pessoas, mais resistências elas têm a participar em educação ao longo da vida. Ou seja, nós sabemos que quem mais em adulto vai à procura de cursos de educação não formal ou vai regressar ao sistema educativo são pessoas que são mais provavelmente as pessoas que mais tarde saíram do sistema educativo, não é? Portanto, embora existam formulações que são uniformes, orientações que são uniformes, elas depois têm que ser interpretadas em cada país em função das suas particularidades. E este exemplo que eu estava a dar é só um exemplo, há outros aspectos que é preciso tomar em consideração. Mas é ilusório pensar que exatamente a mesma política de aprendizagem ao longo da vida pode ser aplicada de forma exatamente igual nos vários países. É claro que tem que existir, como vocês estavam a dizer, orientações que são uniformes, mas depois, quando nós vamos operacionalizar, temos que ter em conta as particularidades de cada país e temos que as operacionalizar de forma diferente, não é? De acordo com alguns autores, como nomeadamente a Cláudia Neves, Portugal, na forma como interpretou as orientações da União Europeia, parece ter dado mais importância à finalidade da aprendizagem ao longo da vida, mais relacionada com a empregabilidade. Ao passo que, por exemplo, a Eslovénia, nas suas práticas, procurou um equilíbrio entre as diversas finalidades associadas à aprendizagem ao longo da vida, que referiu. Quais os problemas que esta situação encerra e que mecanismos se poderiam desenvolver para procurar ultrapassar estes problemas? Essa leitura que é feita pela Cláudia Neves sobre a implementação da política de aprendizagem ao longo da vida em Portugal também é partilhada por outros autores que dizem que no caso português a forma como se operacionalizaram as tais orientações que vêm da União Europeia foi focando muito na questão do emprego e das necessidades do mercado de trabalho. E isto vai de encontro àquilo que eu já vos falei há bocadinho, não é? Que é até que ponto é que isto não é uma forma muito reducionista de olhar para a aprendizagem ao longo da vida, que tem muitas outras potenciais efeitos, não só na esfera profissional, mas noutras esferas também da nossa vida em sociedade e da nossa participação também como cidadãos na sociedade. Portanto, esta forma de interpretar a aprendizagem ao longo da vida pode efetivamente ter este risco, que é estar muito circunscrita às questões do emprego, e nós temos que também perceber que qualquer sistema e prática de educação ao longo da vida tem repercussões nas vidas dos indivíduos para além da sua vida profissional e da sua atividade profissional e, portanto, tem, por exemplo, nós sabemos, há muitos dados estatísticos internacionais que mostram, por exemplo, que níveis de escolaridade mais elevados e participação mais frequente e mais intensa em aprendizagem ao longo da vida está quase sempre relacionado com maior capacidade de intervenção na sociedade, participação cívica, com comportamentos mais adequados, por exemplo, em situações de saúde e de doença, que às vezes as pessoas têm mais informação e também lidam melhor com esse tipo de situações, de urgências e de saúde. Portanto, há muitos outros efeitos aqui que nós temos relativamente à aprendizagem ao longo da vida. Portanto, o risco aqui é este, não é? E o caso aqui de Portugal, de facto, contrasta com outros países que tiveram abordagens mais abrangentes, que preocuparam-se com diferentes vertentes da aprendizagem ao longo da vida, que não só os seus efeitos na vida profissional dos indivíduos e das pessoas em geral. E porquê hoje a ênfase na importância da aprendizagem ao longo da vida, se é algo que existe há muito tempo? E com isto também pergunto, terá um artesão, um calceteiro ou até um taxista, por exemplo, a necessidade de se educarem ou formarem continuamente? É uma boa pergunta essa, não é? Mas apetece brincar um bocadinho e dizer assim, lembram-se desta recente polémica entre os taxistas e a Uber, não é? E pronto, não vamos aqui analisar a polémica, nem quem é que tem razão e não tem razão, embora isso desse para uma grande conversa, não é? Mas o que é que está aqui também em causa neste episódio? O que está em causa é que a Uber está a rentabilizar na forma como presta o serviço de transporte de passageiros meios tecnológicos, não é? Porque, como vocês saberão, se calhar melhor que eu, nunca utilizei a Uber, mas como se sabe,
Todo o processo é feito via internet e via plataforma na internet, nem sequer há troca de dinheiro, nem nada, tanto quanto eu sei, porque é tudo com cartão de crédito, a pessoa tem uma conta, está registada, ou seja, no fundo, estamos a olhar para um exemplo, só para vos dizer assim, se calhar, neste caso, é um bom exemplo de como eventuais processos de aprendizagem ao longo da vida e de repensar a forma como o serviço é prestado teriam sido necessários, não é? Nós temos esta dualidade, temos os taxistas versus a Uber, não é? Mas o que está aqui em causa, no fundo, é que se calhar mesmo nesse tipo de profissões, como o João estava a questionar, é importante também faça outras formas de viver na sociedade, faça outros recursos tecnológicos que existem. Se calhar faz sempre sentido, de alguma forma, nos casos mais, noutros casos menos, mas faz sempre sentido repensar a forma como uma determinada profissão está organizada, porque há mudanças tecnológicas, da oferta do mercado, de disponibilidade de mercado, de necessidades que aparecem que as pessoas não teriam noutras épocas, mas que agora têm, não é? Portanto, há sempre tanta mudança na sociedade que se calhar vale sempre a pena pensar que qualquer uma das profissões é sempre atingida por essa mudança, não é? E tem sempre desafios que surgem dessa mudança. Só para complementar a pergunta que o João fez, gostávamos todos de saber mais porque que a professora falou num dos seus artigos que nós lemos sobre o ênfase agora na aprendizagem ao longo da vida, apesar de ser algo que já é conhecido há bastante tempo. Como é que... Exato, porque é que, vamos dizer assim, porque é que nos lembramos agora de falar disto, não é? É um bocadinho assim, porque de facto sempre houve processos de aprendizagem ao longo da vida. Ora bem, mas no setor da educação, vocês reparem que até muito tarde não existiram escolas e sistemas educativos como nós hoje os conhecemos, não é? Esta escola que nós temos hoje, mais ou menos como nós temos hoje, é algo que surgiu apenas há cerca de 200 anos na generalidade dos países. 200 anos é pouco, do ponto de vista histórico assim mais longo, não é? E que, sobretudo, a escola e o incentivar-se as pessoas a irem à escola e o obrigar-se, não é? Porque é uma obrigação, efetivamente, na idade de escolaridade obrigatória. Mas esta presença da escola nas sociedades é uma coisa que tem muito poucas décadas, que começou-se a generalizar sobretudo em meados do século XX, não é? Portanto, ainda não tem assim tanto tempo. Portanto, o que me parece é que durante muitos anos, no setor da educação, a grande preocupação foi que existissem escolas para todos, que todos tivessem acesso à escola, e isso que para nós é mais ou menos já uma realidade aceite e corrente noutros países do mundo, não é? Nós temos aqui na universidade às vezes muitos alunos do Brasil e de Angola, de Moçambique nem tanto, mas de Cabo Verde também, e nesses países, por exemplo, esta ideia de que todas as crianças numa determinada idade estão na escola não é algo que seja uma realidade para a vida daquelas crianças e para a vida daquelas famílias. O que eu quero dizer com isto é que durante muito tempo no setor da educação o principal foco foi de facto a educação dos mais jovens e a generalização da escola, que se calhar é a primeira etapa que temos que percorrer para organizar o setor da educação num determinado país. Como a escola se generalizou e se tornou de certa maneira já para qualquer um de nós é um dado adquirido, não é? Nem nos passa às vezes pela cabeça pensar que uma pessoa pode não ir à escola, não pode aliás, não é? Como isso já se tornou adquirido, eu penso que as políticas educativas e os responsáveis da política também se começaram a preocupar com a educação noutras idades e noutros contextos, não é? Portanto, apesar de ser um processo que existiu sempre, tal como vocês disseram, hoje é um processo que tem uma visibilidade grande também do ponto de vista de quem decide as políticas e também do ponto de vista de quem está a fazer ofertas de educação e formação para várias idades e em vários contextos. A educação parental faz parte da educação ao longo da vida e de que modo e será mesmo importante promover este tipo de educação e em que termos? Bom, a educação parental, de facto, como vocês dizem, faz parte da educação ao longo da vida e eu acho que há aqui alguns aspectos que são curiosos, porque durante, mais uma vez, se nós nos colocarmos assim numa perspectiva histórica longa, não é? Sempre as pessoas aprenderam a ser pais e mães pela experiência, não é?
porque não existiam propriamente cursos de formação para se aprender a ser pai e mãe, mas agora há, curiosamente, se vocês procurarem na internet, há escolas de pais e há escolas de avós e como fazer e etc. Eu acho que isso é um sinal muito forte de que nas sociedades contemporâneas há de facto uma grande apetência das pessoas em geral para aprenderem de uma forma mais formalizada, não é? E portanto, aquilo que nós chamamos de educação parental, se calhar sempre aconteceu de uma forma informal, hoje há de facto alguma procura de cursos e de modalidades mais formais ou não formais de aprender a ser pai e mãe, que é sem dúvida importante, é uma forma diferente, não é pior, mas é com certeza algo bastante importante e que, portanto, vale a pena olhar também para essa oferta, digamos assim, para essa procura, efetivamente. Já referiu há pouco que, tendo em atenção que quem mais aproveita de uma segunda oportunidade de educação formal ou não formal é quem beneficiou de uma primeira oportunidade, ou seja, quem tirou o maior proveito de formação contínua parece ser quem tem uma formação de base inicial sólida. Como é que nós conseguimos resolver ou ultrapassar este paradoxo ou aparente paradoxo, de acordo com a sua opinião? Então, é verdade, já agora aproveito para acrescentar que não é só quem tem uma formação, como vocês disseram, prévia sólida, mais longa do ponto de vista da escolaridade, mas também há variações na participação ao longo da vida, consoante as profissões são mais ou menos qualificadas e as organizações do trabalho são maiores ou mais pequenas. Também é nas organizações de trabalho maiores e nas profissões mais qualificadas que mais gente participa em educação e formação ao longo da vida. Mas voltando à vossa pergunta, como resolver esse paradoxo? Com uma forte aposta na área da educação e formação de adultos, em que nós possamos ter efetivamente modalidades de cursos e de ofertas de educação e formação que sejam apelativas para os adultos que têm níveis de escolaridade mais baixos e que estão mais afastados desse tipo de práticas de procurarem cursos de educação e formação. Portanto, para resolver essa situação, de facto, só com modalidades de educação e formação de adultos mais adequadas. E nós temos alguma experiência disso em Portugal, designadamente, de curso, não só de criar cursos para adultos, mas também de criar sistemas que se chamam de reconhecimento e validação de competências, em que, no fundo, os adultos se apresentam com os seus conhecimentos, com a sua história de vida, há um diagnóstico do que é que eles aprenderam ao longo da vida, não só na escola, mas nas várias experiências pessoais, sociais, profissionais que tiveram. E, por exemplo, essa é uma estratégia que é muito apelativa para os adultos, porque, no fundo, depois o que estes adultos vão aprender em cursos de educação e formação é provavelmente aquilo que não ficou bem consolidado anteriormente, e são lacunas que eles têm na sua formação e que querem ultrapassar e que querem suprir essas lacunas, não é? Portanto, no fundo, o que se trata aqui é de procurar ter ofertas de formação que são mais flexíveis e que se conseguem ajustar melhor àquilo que são não só os interesses, mas as necessidades das pessoas. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim? Gostava só de perguntar também de que modo é que este facto pode ser gerador de políticas que acentuam as desigualdades? Se nós não tivermos em conta estas dificuldades maiores ou esta menor apetência ou menor vontade de participar em educação ao longo da vida de determinados públicos, nós acentuamos efetivamente as desigualdades, não é? Portanto, aquele exemplo que eu estava a dar em resposta à pergunta anterior é um exemplo de uma forma de procurar fazer com que pessoas mais afastadas da educação e da formação, adultos no caso, possam mais facilmente envolver-se. E, portanto, isso é fundamental para, efetivamente, podermos atenuar, tanto quanto possível, as desigualdades que sempre existem, não é? Que sempre existem entre os vários grupos de pessoas, com diferentes idades, com diferentes profissões, de diferentes regiões do país. Isso também é muito importante, porque o acesso a oportunidades de educação e formação também não é igual em Lisboa ou em Freixo de Espada à Cinta ou noutro sítio qualquer, não é? Há também esse tipo de desigualdades também entre as diferentes regiões do país. A professora referiu o investimento feito na área de educação ao nível da educação de adultos.
Com isso também lhe pergunto se considera que o investimento na educação em relação ao ensino secundário e profissional e ao ensino superior realmente tem sido suficiente para melhorar esta situação. Já sabe que eu trabalho em educação, portanto acho sempre que é pouco, sabe? Acho sempre que é pouco, não. Mas, saindo da brincadeira, é assim, relativamente à área da educação de adultos, nós temos tido em Portugal uma trajetória que é uma trajetória que alguns chamam de uma grande intermitência, porque houve alturas em que houve um grande investimento em educação e formação de adultos e outras em que houve um grande desinvestimento. E nos últimos 17 anos, que é o século XXI, não é? Que são os anos que já vivemos do século XXI, já tivemos momentos de forte investimento, e quando eu digo forte investimento quer dizer que existiam efetivamente oportunidades para muitos adultos participarem em cursos, seja no ensino superior, seja no ensino secundário, e para completarem níveis de escolaridade, seja a nível do básico, do secundário ou do superior. E já tivemos momentos, como têm sido os anos agora mais recentes, em que houve um desinvestimento, em que essas oportunidades tão numerosas desapareceram. E, portanto, efetivamente temos em Portugal este percurso que é um bocadinho intermitente, digamos assim. Ora, parece que está ligado, ora parece que está desligado, não é? E isso não é de facto muito, não permite dizer que é suficiente aquilo que se fez, porque seria desejável que existisse uma continuidade em termos de ofertas de educação, seja para os adultos, seja para os não adultos, mas que exista efetivamente uma continuidade desse ponto de vista, não é? Que exista continuamente a possibilidade de um adulto ou de um jovem poder ingressar num curso ou ingressar num qualquer processo que o liga à aprendizagem ao longo da vida. Muitos artigos referem o conhecimento pertinente e nós gostaríamos de saber também, hoje em dia, nas sociedades ocidentais, o que é considerado o conhecimento pertinente. Então, o conhecimento pertinente é, de facto, uma grande discussão que existe hoje nas sociedades ocidentais e o que é conhecimento pertinente, não é? E depois perguntamos pertinente, vamos pensar que estamos a pensar qual é o conhecimento pertinente para um cidadão, não é? Desta sociedade do século XXI. E, de facto, o que nós podemos dizer é que, de facto, há particularidades nesta sociedade que nos fazem considerar que há conhecimento pertinente que aqui há algumas décadas atrás não era assim tão pertinente. O exemplo mais evidente é, mais uma vez, o exemplo das tecnologias e do mundo todo da internet e das redes sociais, etc., etc., que são tudo aspectos que, como vocês bem sabem, fazem parte da nossa vida cotidiana, não é? E que são aspectos que não são só de lazer, também são de trabalho, também são de participação cívica. Quantas petições e iniciativas existem do ponto de vista de propor novas leis ou de questionar leis que estão em vigor que passam por estes meios tecnológicos? Muitos, não é? Portanto, ser cidadão hoje em dia é, de facto, ter conhecimento, como sempre foi, sobre as várias ciências, sobre a leitura, sobre a escrita, sobre a língua, sobre a matemática, sobre as áreas disciplinares todas que nós estudamos, mas tem também este aspecto importante, por exemplo, das tecnologias e do interagir com o outro e todas essas competências, digamos assim, que não remetem tanto para aquilo que nós sabemos, mas para a forma como nós utilizamos o que sabemos para viver em sociedade, ou para trabalhar, ou para interagir com os outros, ou para ser pais e mães, ou, enfim, para tudo o que nós fazemos, não é? Portanto, conhecimento pertinente são saberes, mas são também saberes em ação, não é? É também a capacidade de mobilizar o que sabemos para responder aos vários desafios que nos vão sendo colocados na vida. Especificamente para os sistemas educativos, quais é que são os maiores desafios que se colocam, tendo em atenção que o que hoje é considerado conhecimento pertinente poderá deixar de ser daqui a 15, 20 ou 30 anos? O grande desafio é mesmo esse, é conseguirmos encontrar formas nos sistemas educativos, nos mantermos atentos a essas mudanças todas e podermos ajustar modos de funcionamento dentro do sistema educativo e orientações curriculares e programas a esses grandes desafios e, designadamente, ao desafio da aprendizagem ao longo da vida, porque esse também é um desafio muito importante, não é? Porque implica que os sistemas educativos também estejam abertos para receber pessoas de diferentes idades, com diferentes inserções sociais e profissionais
e ter ofertas educativas que sejam apelativas para essas pessoas. Portanto, eu acho que os grandes desafios passam de facto por estes dois aspectos. A era da educação ao longo da vida estará mesmo em declínio relativamente à da aprendizagem ao longo da vida, como refere no seu artigo. O que quer dizer com isso? Então, utilizar essa expressão da educação ao longo da vida ou da aprendizagem ao longo da vida tem a ver com o seguinte: a palavra aprendizar, a expressão aprendizagem ao longo da vida, no fundo coloca muita ênfase no indivíduo. Foi aquilo que já há bocadinho tivemos a conversar sobre isso, não é? Quando se fala em educação ao longo da vida, e não em aprendizagem ao longo da vida, no fundo estamos a procurar colocar a ênfase no indivíduo num determinado contexto. Portanto, estamos no fundo a tentar eliminar este sentido mais restrito, redutor, circunscrito da ideia de aprendizagem ao longo da vida, substituindo por educação ao longo da vida. Julgo que a forma como as políticas educativas têm sido orientadas, no fundo, tem-se encaminhado muito mais para esta visão redutora do que para a visão mais contextualizada. E, portanto, o desafio é nós não esquecermos, valorizarmos, enfatizarmos efetivamente toda esta... Por um lado é uma complexidade, não é? Porque a aprendizagem não depende só do indivíduo, depende de tudo o que está à sua volta, dos apelos que tem, das ofertas que existem, do próprio ambiente em volta dele, e valorizar os múltiplos efeitos que a aprendizagem tem nos indivíduos, nas pessoas individualmente consideradas e na sociedade. Portanto, é um desafio, se calhar está em declínio a educação ao longo da vida, mas cabe-nos a nós tentar evitar esse declínio, não é? E poder reinverter, de certa maneira, essa tendência. Então, para dar o término à nossa entrevista, queríamos só saber se tinha mais alguma coisa para acrescentar, para além do que tínhamos perguntado. Acho que já disse tudo, mas penso que não. Então, agradecemos imenso por ter-nos dado esta oportunidade. Muito obrigada também a vocês e bom trabalho. Obrigada.